Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem de domingo às 15 horas, ali no YouTube, e às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Mas, antes de começar o nosso vídeo, eu quero orar, pedindo a bênção de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Pai, eu reconheço que eu não tenho nada para oferecer, mas eu estou aqui a serviço do Rei. E eu te peço, Senhor, que tu me unjas com teu Santo Espírito, para que a palavra que aqui vai ser ministrada seja rema, seja forte, seja eficaz, para abençoar as pessoas, transformar as pessoas. Também, Deus, conceda aos nossos espectadores espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra. E desde já, Senhor, nós queremos dar a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. E o fazemos, Pai, em o nome de Jesus. O tema de hoje é: a justiça de Deus é pela fé em Cristo. A justiça de Deus é pela fé em Cristo. Paulo abandonou sua justiça própria, baseada na lei, para receber a justiça que vem de Deus pela fé. A única justiça aceitável diante de Deus é aquela concedida por Cristo. Então, veja bem, vamos ver aqui uma palavra de Filipenses 3, 7 a 9. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha justiça própria que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Amados, se uma pessoa puder se considerar capaz, inteligente, conhecedora profunda das coisas da Bíblia, seria o apóstolo Paulo, porque o homem que se preparou primeiro no sistema antigo. O Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, que era o maior fariseu de Israel, o maior conhecedor da lei. Então Paulo era um homem muito preparado. Porém, Paulo foi salvo por Cristo, ficou um tempo em Jerusalém, foi levado para a sua cidade de Tarso, e lá ele passou muitos anos. Inclusive, Paulo passou 3 anos no deserto, desaprendendo as coisas que não serviam mais para essa nova aliança, mas ele foi ministrado diretamente por Jesus, pelo Espírito Santo. Paulo, podíamos dizer que ele é um autodidata, ele não frequentou escola rabínica depois que se converteu. Pelo contrário, ele teve que lançar fora todo aquele conhecimento que ele adquiriu no passado, achando que era correto, mas agora, diante de Cristo, ele tinha que mudar os conceitos. Agora, esse homem teria condições de usar a justiça própria, porém, quando ele conheceu a justiça de Cristo, ele lançou tudo fora, porque aquilo perdeu completamente o valor. Olha o que Paulo diz aqui. Paulo era um homem bem apessoado, ele era de nascimento judeu, mas ele tinha cidadania romana. Então Paulo não era um cara fraco, ele comprou a cidadania romana, e por isso ele tinha tráfego livre em qualquer província lá do Império Romano. Veja só, tudo aquilo que Paulo acumulou dos anos, sendo o maior perseguidor dos cristãos, mandava prender, matar. Inclusive ele foi testemunha do apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir da nova aliança, do tempo de Cristo. Veja, ele não fez nada para evitar a morte de Estevão por apedrejamento. Agora, a sorte de Paulo é que as roupas de Estevão caíram aos seus pés, e ele foi tocado por esse ato, por aquilo que ele assistiu. Mas, quando Paulo ia para Damasco para fazer a prisão de muitos cristãos num outro país, olha só, então, ele teve um encontro com Jesus, um encontro maravilhoso, do qual ele caiu do cavalo, e Jesus se apresentou para ele e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Paulo pessoalmente nunca perseguiu a Cristo, mas ele perseguiu os cristãos. Veja bem,
Quem persegue um cristão está perseguindo a Cristo, que é o nosso líder, o nosso rei, o nosso Senhor e Salvador. Então o Senhor Jesus falou: Paulo, calma, você vai para Damasco, vai ficar num lugar, depois eu vou mandar alguém falar com você. Paulo ficou cego, meu amado, porque chegou, a presença de Cristo trouxe um clarão imenso. Todos viram o clarão, mas só Paulo ouviu a voz de Cristo. E Paulo foi para Damasco e lá o Senhor mandou Ananias orar por Paulo para ele receber a visão de volta e assumir a sua nova identidade. E ele, que era tão assíduo perseguidor de cristão, depois que ele se encontrou com Jesus, ele perguntou: Senhor, o que tu queres que eu faça? Coisa maravilhosa. Todo conceito, todo conhecimento, toda cultura anterior a isso, lixo. É o que ele diz aqui na sua carta para os Filipenses. Lixo. Ele largou mão de tudo e imediatamente. Querido, quem se converte e não muda, não se converteu. Deixa eu te dizer algo muito sério. A conversão significa mudança de rumo. Você vai direto numa rua, vira à direita. Converteu para a direita. Então, ou vira à esquerda, converteu para a esquerda. Então, a conversão significa mudar o destino, mudar a rota, mudar a caminhada. E foi o que aconteceu com Paulo. Ao fato agora dele declarar solenemente, olha o que ele diz aqui: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Não quero mais essas coisas, vou jogar tudo fora. Conceitos, conhecimento, cultura, por causa de Cristo. Cristo veio e impactou a vida dele, mudou todos os seus conceitos, mudou toda a sua visão, mudou tudo, todo o seu ser. Mais do que isso, considero tudo como perda. Veja, nós nunca podemos dizer que o que fizemos no passado, quando a gente não era crente, não valeu. Para aquela época valeu, para aquele conhecimento valeu. Só que agora que você tem um novo conhecimento daquilo, não vale mais. Por isso ele diz que considera tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Paulo conhecia de religião. Paulo conhecia das leis judaicas. Paulo conhecia do Pentateuco. Agora ele está conhecendo o verdadeiro poder, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento que é Cristo. Por isso, ele considera tudo como perda. Mas agora ele ganhou, o que é mais importante. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. O Paulo perdeu as coisas, não ficou triste, não. Pelo contrário, agora ele está alegre, porque ele ganhou coisas novas, meu amado. Ninguém consegue botar um vinho novo no odre velho. Então é preciso trocar o odre, pôr um odre novo, para poder conter a essência do vinho novo. E é o que Paulo fez. Lançou fora tudo o que não servia para ele, por isso que diz lá: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, meu amado, se passaram, joga tudo lá para trás. Mas eis que se fez tudo novo. Deus está pronto a fazer tudo novo para você e para mim. Agora veja só. E eu considero as coisas antigas, minha cultura anterior, meus conhecimentos antigos, como esterco. Gente, o que é esterco? Cocô. Coisa, dejeto humano que não serve, você joga para o lixo, joga fora. Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Está aqui Paulo matando a justiça própria. Mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Amado irmão, amada irmã, eu quero lhe dar um conselho: largue mão da sua justiça própria, dos seus conceitos próprios. Largue mão e abrace a justiça que vem de Deus através de Jesus Cristo, que o Evangelho está aí para nos ensinar todas as coisas. Então, se você está hoje um cristão e fica se vangloriando, fica se remoendo, fica renomando as coisas do passado, meu irmão, você está num outro reino, numa outra esfera, num outro lugar. Entenda, precisa você entender isso. A Bíblia diz em Colossenses 3, 13 e 14,
Colossenses 3, 13 e 14. E ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado, em quem tenho a salvação em Jesus Cristo. Então, quando você era do velho mundo, você estava no mundo de trevas. Jesus veio, mandou um anjo te libertar, te transportar. Isso é importante. Você não se transporta sozinho. É preciso que alguém lhe transporte. Então, o anjo do Senhor veio, transportou você e a mim do reino das trevas, onde nós nascemos, e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que é a igreja aqui na terra. A igreja é uma figura do que nós vamos ter lá no céu. Então, enquanto estamos na terra, a igreja é o corpo de Cristo, onde nós habitamos, convivemos uns com os outros, somos ensinados e aperfeiçoados nas coisas de Deus. Se você não gosta de igreja, meu querido, tem muita gente que não gosta. Eu quero te dizer que você está fora do reino. Não se trata de igreja, o prédio fixo que você vai todo domingo. Não. A igreja é a eclésia, os que foram chamados para fora do mundo. Então nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Vivemos aqui temporariamente até a nossa ascensão ao reino celestial. Então, não pense que essa terra velha que você e eu moramos é a tua morada. Não é. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Estamos aqui peregrinando por um tempo, porque a nossa pátria celestial está lá em cima, onde está o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, junto com o Papai do Céu. Então, veja bem, nós precisamos largar a mão do nosso passado, das coisas antigas, e vamos fazer tudo novo, porque essa é a vontade de Deus. Agora, se você hoje é um cristão e fica remoendo, fica relembrando, fica com saudosismo da sua vida antiga, eu lamento te dizer, você ainda não nasceu de novo. Nascer de novo é morrer para o mundo, a velha criatura, e nascer para uma vida nova, cheia da graça, da unção, do poder de Deus, vivendo pela fé em Jesus Cristo. O orgulho espiritual desagrada a Deus, e a justiça própria nada mais é do que orgulho espiritual. Olha que a Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo. A justiça própria é o orgulho espiritual travestido de piedade. É aqui que está o perigo. Você pensa que está fazendo a coisa certa, mas não está. Alguém chega para você e diz que aquilo está errado. Você, não, eu estou certo. Ei, para com isso. Vamos ser simples, vamos ser humildes, vamos receber as orientações de quem sabe mais do que nós, com prazer, com alegria. Você não é o supra-sumo, você não é o rei da cocada preta, você não é a última bolacha do pacote, meu irmão. Quem é você e quem sou eu? Nada. Tem muita gente boa que sabe mais do que você e que eu, do qual nós precisamos aprender. E aquele que pensa que sabe tudo, não sabe nada. Ainda não aprendeu como deve saber. Isso está escrito em 1 Coríntios 8, 1. Então, aquele que pensa que sabe tudo, não sabe nada. Então, seja humilde. Até uma criança tem algo para te ensinar que você não sabe. Agora, se você acha que sabe tudo, morre logo, meu filho. Vai para o inferno, porque quem sabe tudo não vai para o céu. O céu é uma cultura nova. É um padrão de vida diferenciado. E, para tanto, a Bíblia é o manual de instrução do fabricante para nós que queremos morar no céu. É preciso estudar, é preciso conhecer os princípios, os propósitos de Deus. Tem para você e para mim, e tudo isso você se encontra nos evangelhos de Deus. Então, seja, meu irmão e minha irmã, humilde para aprender. Entenda que você não sabe tudo. Nós precisamos muito da graça de Deus, da ajuda dos irmãos. Que seria de mim se não fossem os professores que eu tive durante toda a minha vida? Não é que eu já cheguei lá, não. Eu vou ainda alcançar muito mais coisas, porque Deus ainda tem tarefas para mim. Senão ele já teria me levado. Querido, deixa eu te dizer algo.
Enquanto você está vivendo nessa terra, Deus tem algo especial para você. Então procure, quem entende, procure ir além para descobrir o que é que Deus está querendo de você, para que você se coloque em ação no plano que Deus estabeleceu para você e para mim. Então veja bem, a igreja aqui no planeta Terra é o reino de Deus implantado aqui, onde eu e você vamos aprender as boas regras de convivência, de amor, de compreensão, de companheirismo, de relacionamento uns com os outros. Ai, gente, como é gostoso viver na igreja. Hoje eu tenho o prazer de estar numa igreja que Jesus me levou para lá. E estou muito feliz e sempre me coloco à disposição do meu pastor para fazer o que ele determina, o que ele manda, porque eu não sou nada, eu sou apenas um servo. E servo serve. É só isso. Agora, se você não quer ser servo, você quer ser senhor, você está invertendo os papéis, meu filho. Senhor só tem um, que é Jesus. Os demais senhores são todos hipócritas, são tudo mentira. O Senhor verdadeiro é Cristo. Ele é o intermediador entre Deus Pai e os homens. Sem Jesus, você não chega a lugar nenhum. A Bíblia diz que não há debaixo da terra, do céu, nenhum nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Por isso, Paulo estava encantado, estava impactado, estava perdidamente apaixonado por Jesus, como aqueles que se salvam são, e eu ainda sou até hoje. O que me fez me converter foi conhecer a obra de Cristo, o amor dele, a sabedoria dele, a postura dele. Eu me apaixonei por Jesus antes de me converter, mas eu tinha um pretexto que eu não queria ser crente, porque eu tinha um conceito errado de crente. Então eu não quero ser crente, mas eu quero Jesus. Não, meu filho, não tem como você querer Jesus e não ser crente. Até que um dia o Senhor tirou as escamas dos meus olhos e eu pude ver com os olhos espirituais. Aí acabou toda aquela indisposição, todo aquele mau conhecimento, toda aquela coisa errada, conceitos errados que eu tinha sobre os crentes. Graças a Deus foi removido da minha vida, e hoje eu tenho um prazer de dizer que sou um cristão verdadeiro em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa terra aqui, meus amados, é o reino de Deus local, mas é uma prefiguração do que eu e você vamos encontrar no céu. Então nós temos que tomar cuidado para que as coisas desse mundo não nos contaminem, não nos estimulem a praticar o erro, a vantagem, a soberania humana. Não, nada disso. Nós queremos Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, o orgulho e a justiça própria foi o pecado de Satanás e é o fermento dos fariseus. Tá? Então, Tiago 4,6 diz assim: ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, longe de nós todo orgulho, toda prepotência, tudo aquilo que vem nos atrapalhar diante do Senhor. Veja, Provérbio 16, 4 e 5 diz assim: o Senhor faz tudo para o seu devido propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta todos os orgulhosos de coração, e esteja certo de que ele não ficará impune. Eu gosto desse versículo porque ele diz assim, ó, Deus detesta os orgulhosos de coração. É aquilo que pensa dentro de si. Ele não falou, ele não verbalizou para ninguém, para que ele fosse, julgado, para que ele fosse condenado, para que ele fosse criticado. Não. Ele não falou para ninguém. Orgulhoso de coração. O orgulho está dentro dele. Eu sou maior do que os outros. Eu sou melhor do que o fulano. Eu sou isso, eu sou aquilo. Querido, você não é nada. Entenda bem isso. Nós somos meros servos. E mais, servos inúteis. Porque fazemos unicamente aquilo que nos mandam fazer. Então, para desse negócio de você querer
achar-se melhor do que os outros, achar que você é a última bolacha do pacote, que você é o rei da cocada preta. Você não é nada disso, cara. Eu e você somos nada. Se somos alguma coisa, é através de Deus. Porque Ele coloca dentro de você e dentro de mim o seu Espírito Santo e nos capacita a ter uma vida santa, íntegra e reta diante de Deus e diante dos homens. A justiça própria, queridos, ela é incompatível com o Espírito Santo. O Espírito convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Onde há autoconfiança, o Espírito se cala. Onde há humildade, ele habita e transforma. A justiça própria é o orgulho revestido de santidade, e o Espírito Santo o rejeita. Como é que está a tua vida? Como é que está a minha vida? Como é que nós estamos nos posicionando diante dos nossos irmãos, amigos, colegas de trabalho, parentes da família? Querido, nós precisamos de graça, de misericórdia, para que a gente possa agradar a Deus e fazer aquilo que lhe é agradável. Veja bem, o Espírito Santo nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nós precisamos, queridos, buscar essa direção, esse convencimento, essa direção do Espírito Santo para a tua e para a minha vida. A verdadeira santidade vem da dependência do Espírito Santo. Santidade não é um produto do esforço humano, mas é do fruto do Espírito. A justiça própria gera aparência, mas o Espírito gera transformação real. Ande no Espírito e não confiando em suas próprias forças, mas na graça capacitiva de Deus. Então, veja bem, a verdadeira santidade vem da dependência do Espírito. O cara que usa da justiça própria, ele não depende do Espírito Santo. Ele não depende de Deus, ele não depende de nada, ele depende só dele. Porque ele é o bom, ele é que sabe tudo, ele é que sabe fazer as coisas da maneira correta, e isso é um grande equívoco, e nisso Deus não está. Então preste muita atenção, nós precisamos nos colocar num estado de humildade, de dependência de Deus, de seguir a direção do Espírito Santo, de fazer a vontade do Pai. Querido, quem usa a justiça própria não faz a vontade de Deus, mas faz a sua própria vontade. Então veja bem, a Bíblia diz lá em Mateus 7, 21 a 23, é o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que está fazendo a vontade de Deus, esse entrará no céu. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse vai entrar no céu. Agora, a justiça própria não é a vontade de Deus, é a vontade sua. E aí é um perigo, porque a nossa vontade humana, muitas das vezes, ela quer triunfar sobre a vontade divina. Mas olha só, muitos, não são poucos, muitos vão dizer naquele dia: mas Senhor, em teu nome fizemos milagre, profetizamos, expulsamos o demônio. E ele vai dizer: não vos conheço. Mas como? Alguém que faz todas essas obras, o Senhor não conhece? Não. Porque embora ele faça essas obras pelo poder de Deus, e Deus permite, porque Deus permite todas as coisas, mas os atos dele são atos de injustiça. Eles não são justos diante do céu. Por isso o Senhor vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pastor, pecado e iniquidade é a mesma coisa? Não. Pecado é uma quebra de princípio acidental. Você não queria, mas você pecou. Isso aí Deus perdoa e está tudo certo. Agora, a iniquidade, querido, é algo muito mais sério. É algo que você faz sabendo que está errado, mas faz.
isso vai te afastar do céu. Preste atenção. Isto é muito sério. Iniquidade é aquilo que eu faço sabendo que está errado. Por exemplo, crente mente? Mente. Mas o crente que mente, ele está praticando iniquidade. Ele não vai entrar no céu. Mas, pastor, eu fiz só uma mentirinha lá no passado. Tudo bem, meu filho, passado o Senhor já te perdoou. Mas e aqueles que estão mentindo agora, que conheceu a verdade? Ah, não tem saída. Então, cuidado, porque os impuros, os feiticeiros, os invejosos, os tímidos, os ladrões, os roubadores, não entrarão no reino de Deus. Agora, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Querido, a nossa salvação é o bem mais importante que nós ganhamos do Senhor. Portanto, não seja negligente, mas seja um operoso praticante das verdades de Deus. Então, a santidade não é um produto do esforço humano. Eu vou me esforçar para ser santo. Não vai. Não se consegue. A santidade é um fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo produz em nós 7 frutos maravilhosos. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Essas coisas é o Espírito Santo quem produz em você e em mim. Não somos nós que produzimos isso, querido. É o Senhor. Portanto, você trate de permitir o Espírito Santo agir na sua vida. Ele quer fazer isso. Veja, em Gálatas 5, 16 a 18, diz assim, por isso, digo-vos, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amados, Efésios 2, 3, diz que nós antigamente vivíamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza filhos da ira, porque a carne leva à morte, ao caminho ruim, mas o Espírito nos leva à vida e à vida eterna. Veja, que se você viver pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não podem fazer o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Veja, é muito sério esse negócio da gente fazer o que a gente quer. Fazer a minha vontade. Ah, mas e a minha vontade? A sua vontade não vale nada. Sua vontade é péssima. Ela nos leva ao caminho da perdição. A vontade gosta do que é pecaminoso, porque é coisa da alma. A alma quer pecar, mas o nosso espírito não. Ele quer a santidade que está em Deus Pai. Então, esse texto de Gálatas fala das oposições entre carne e espírito. Lógico, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E se você não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Muito cuidado, meu irmão, com os desejos da sua carne, que normalmente são pecaminosos, mas os desejos do Espírito são vida e vida eterna para a glória de Deus. Meus amados irmãos, o papo está bom, mas o tempo se foi e eu quero orar, finalizando a nossa ministração e pedindo a bênção de Deus para a sua e para a minha vida. Querido Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, complete a obra no coração daqueles que nos assistem, que nos ouvem, naquilo, Senhor, quando eu fui capaz de ensinar, de transmitir, o Senhor, por favor, complete o raciocínio, complete a obra na vida daqueles que nos assistem nesse momento. E nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que nos assistem. Abençoa, Pai, o teu povo, hoje e para sempre. Guarda-nos, Papai, irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, até a vinda do Messias. Pai, até aqui o Senhor nos ajudou, e eu creio que o Senhor vai nos ajudar até o fim. Abençoa, Pai, todo o nosso povo, hoje e para sempre, em nome de Jesus. É o que eu oro, Senhor, e te agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome de Deus, hoje e para sempre. Amém.